dia, mundo, tá ligado? Tá ligado? Bom dia, mundo, como você tá? Como você dormiu, amiga? Como você passou o seu final de semana? Por aqui tivemos um pouco de mudanças, né? Último vídeo, meu celular, ó. Último vídeo, meu cabelo tava da cor desse negócio aqui e agora eu voltei pro meu chocolate clássico. Ai, como eu tô me sentindo bem, como eu tô me sentindo feliz. Aquele cabelo não tava me apetecendo. E, cara, quando o negócio não tá combinando com você e você sabe que se for dizer, ai, sabe que dá aquela enroladinha, mas você sabe, o seu coração fica, ai, eu queria tanto meu cabelo de volta. Eu falei, ai, mas eu também não quero preto. Você achou bonito? O que você achou? Olha o jeito que ficou. Eu acho que ficou maravilhoso. Aí eu mesma cortei, eu mesma pintei. Como sempre, né? Mas, enfim. Como é que foi o seu final de semana? Tem uma coisa muito legal que eu queria muito falar pra você que tá aqui comigo desde o dia 5. Nós completamos 1.000 visualizações. Isso é muito, muito, muito legal. Porque, cara, pouco tempo, né? Não tem nem um mês que nós estamos juntas. E completar já 1.000 visualizações é muito legal. As pessoas que estão aqui no DDD, elas já sabem. E chegou o momento de comentar qual é o horário que você está assistindo esse vídeo aqui. Todos os dias eu vejo comentário das meninas e isso me dá uma alegria. Me fala o seu comentário aqui embaixo. Hoje, quando eu fui separar Bia, o que é DDD? Dose de decisão diária, todos os dias. Eu preciso de 1% do seu tempo, que é 14 minutos e alguns pouquinhos tempos. Às vezes vai uns minutinhos a mais, às vezes uns minutinhos a menos. Depende do quanto inspirada eu estou. E eu gosto de pegar esse minuto e transbordar coisas boas na sua vida. Esse é o DDD. É por isso que eu estou aqui. O que eu preciso para participar do DDD? Uma Bíblia, atenção e se desligar um pouquinho, são só minutinhos, do mundo, o que está acontecendo do lado de fora. E hoje, quando eu fui separar a palavra do nosso DDD, eu separei um versículo, porque eu tava lendo a Bíblia e tal, e aí eu olhei e falei, o que será? Porque hoje é segunda-feira, e eu vou repetir. Segunda-feira, pra mim, é assim, nossa, o meu dia favorito da vida mesmo, assim. Eu adoro todos os dias da semana, mas segunda-feira tem um ar de ano novo. Sabe aquele ar de ano novo? Aquele ar de, caramba, mais uma semana começa agora. Se eu começar com o pé direito, vai acontecer tudo certo? E hoje é segunda-feira. E aí, em homenagem à minha vibe de que hoje é segunda-feira, eu quero ler com vocês o primeiro versículo de Salmos. E eu já sabia, eu sei esse versículo de cor, porque os meus pais, antigamente, eles tinham uma banda. Eu sou filha de pais adolescentes. A minha mãe me teve com 17 anos e o meu pai, se eu não me engano, na época que eu nasci, ele tinha 25 ou 26, por aí. E eles eram da igreja, e até hoje nós somos igreja, só que eles estavam frequentando uma igreja. E aí eles tinham uma banda, o nome da banda era Louvor e Vida. Cara, era muito, muito legal. Assim, eu cresci pequenininho em estúdio, ensaio. E aí tinha uma música que eles cantavam que era Louve ao Senhor, louve ao Senhor. E aí tinha uma parte que parava e meu pai mandava um rap. Que na minha cabeça, o rap era composição dele. Aí eu já tendo, já ano passado, poxa, eu pegando uma intimidade com Deus, tudo, falando com Ele, entregando minhas coisas pra Ele. E aí eu abri em Salmos 1. Aí começou, bem-aventurado o homem que não anda. Aí eu falei, uai, isso tá na Bíblia. Só que eu nunca tinha parado pra, de fato, meditar sobre o que tá escrito. E, cara, Salmos começa de uma maneira incrível. Mas vamos ler juntas? Bia, é a primeira vez que eu pego a Bíblia nas mãos. O que eu faço? Fácil demais. Vai na primeira página. As primeiras páginas de toda a Bíblia tem escrito. Deixa eu virar aqui. Índice dos livros e números de capítulos, que geralmente é essa paginazinha aqui, ó. Vou te mostrar. Aqui, ó, essa página. E aí aqui nós vamos ler Antigo Testamento. Ou se você achar mais fácil, pega a sua Bíblia, separa ela no meio e abre. Você vai abrir em Salmos, porque Salmos é o maior livro da Bíblia. Provavelmente, não é 100%, tá? Não é 100% de verdade. Mas procura lá Salmos, vê qual é a página e vamos ler juntas. Salmos 1.
E eu, como todos os dias, com a minha alergia. Mas vamos lá. Livro dos Salmos. A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Esse é o tema da mensagem. Na sua Bíblia pode estar dividido diferente da minha. Existem várias... Não é versão que eu queria falar. Linguagens. Existem várias linguagens. Mas o contexto, ele sempre vai ser o mesmo. A Bíblia é sempre a mesma. Então, pode estar diferente do meu. Pode ser uma linguagem um pouco mais difícil de entender. Por um outro lado, pode também ser uma linguagem muito, muito fácil. A minha, acredito que é intermediária. Eu ainda não peguei qual é o nome dessa versão. Edição revista e corrigida da gráfica. Revista e corrigida. Será que é isso? Edição revista e corrigida. Traduzida por... Pois é. Depois eu tiro, se você quiser, você manda um oi aqui embaixo que eu digo pra você qual é a Bíblia. Te mando até uma foto. Me segue inclusive no Instagram, tá? Mas vamos lá. Salmos 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro das águas, na qual o seu fruto dá estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eu amo demais, muito, 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 muito esse versículo, e eu poderia dividir ele em partes, e eu poderia falar para você, a gente poderia conversar muito tempo sobre as partes de cada versículo. Mas eu queria começar pela primeira frase. Tá tendo um movimento político que passou aqui na cidade, tá no Brasil todo, que é até do deputado Nicolas, e eu vejo os dois lados muito vívidos. O lado da pessoa que odeia o movimento e o lado da pessoa que ama o movimento. E durante esses 2 dias eu fui muito questionado. O que você acha? Cara, o que eu acho é... Eu acredito que não só a política, mas tudo que envolve o ser humano, relacionamentos, o ser humano, saúde, tudo que envolve. Se você não tem uma opinião própria, se você não tem fundamentos próprios, você acaba se desviando daquilo que é justo, que é correto e que é certo. E por que eu falo isso? Porque você vai ser uma pessoa que não tem a tua própria opinião. E logo, se você não tem a sua própria opinião, você não é bem-aventurado. E isso está muito explícito nesse versículo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bia, mas como é que eu sei se o conselho que eu estou seguindo, se a posição política, se algo que está acontecendo na minha vida é conselho do ímpio ou não? Lê na Bíblia. Durante muito tempo, até a Bíblia ela é assim maravilhosa quando ela explica isso. Os religiosos, eles crucificaram Jesus. Só que aqueles que andam debaixo da lei, eles são bem-aventurados. Aqueles que idolatram outro Deus que não seja Deus, aí também é muito ruim. A Bíblia dá um fim para essa pessoa horrorosa. Então, sabedoria. E eu venho pregando isso no DDD há tanto tempo. A questão da sabedoria, porque cada vez mais eu tenho vivido ela de uma maneira mais vívida. É muito fácil a gente entrar pelo viés da confirmação. Existe uma coisa chamada viés da confirmação. O que é o viés da confirmação? Se você falar que a partir desse momento você precisa, deixa eu ver, se você achar legal, nossa, yoga, que legal. E aí tem uma pessoa falando que yoga talvez não seja tão bom por envelhecimento dos seus ossos. Exemplo. Tô dando só um exemplo, tá? E você gosta muito de yoga. Você vai olhar para aquilo dali e você vai abominar. Mesmo que aquilo
tenha fins científicos certos. Entendeu? Você gosta de um político A. Ah, mas aquele político A, ele fez A, B e C que não foi tão legal. Não, mas aí eu excluo isso daqui. Porque essa galera que tá me dando conselho aqui tem o viés da confirmação. Eles falam a mesma coisa que eu acho. Logo, essas pessoas estão certas. E isso não traz a bem-aventurança para a pessoa que está vivendo de acordo com a palavra de Deus. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. E aí complementa: nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E por conta disso, ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, cujas folhas não caem, cada tempo dá o seu fruto, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Essa semana não, esse ano, é um ano onde é que vai ter muito escândalo, onde é que vão ter muitas posições políticas adversas, aonde muitas pessoas vão brigar, o amor de muitos vem esfriando há muito tempo e esse ano vai piorar. E algo para você tomar a decisão hoje, logo hoje, e também no início da semana, é você botar a mão na tua cabeça e falar assim: Pai, que o Senhor me dê sabedoria. Sabedoria para eu poder falar, sabedoria para eu poder pensar. Que o Senhor possa botar dentro do meu coração uma paixão pela Bíblia, uma paixão por escutar aquelas pessoas que falam de ti de uma maneira pura, sincera. E por que eu falo isso? Porque eu não quero que eu aumente, entende? Eu não quero que você mude, que você vá para perto de Deus e fale assim: foi por conta da Beatriz. Eu não quero isso na minha vida. Muito pelo contrário. Eu vi uma evolução enorme desde que Deus entrou na minha vida. E eu quero tanto isso para você. E uma decisão que eu tive que tomar foi: beleza, existem várias ramificações nesse mundo. Tem aquilo que nós já nascemos sabendo, que foi os nossos pais que passaram pra gente. Tem aquelas que são nossas experiências e tem aquilo que nós estudamos. São 3 ramos diferentes. Eu tenho que entender o que isso daqui tá pautado na Bíblia, o que eu posso levar pra frente ou não. Parentes meus, nossa, tem posições políticas absurdas. Absurdas. Acho que a partir do momento que você deseja que aquela pessoa ela venha a acabar a sua vida por conta de A ou por conta de B, já não é saudável. Isso não é um conselho de um ímpio. Isso é um conselho de um ímpio. Isso não é um conselho de uma pessoa bem-aventurada. Isso não é o que está escrito na Bíblia. O que a Bíblia fala sobre essa atitude que já veio como se fosse um drive instalado em mim? Como se já fosse um celular. Sabe quando você compra um celular? Que já vem os aplicativos do próprio celular? Pois é. Isso somos nós. Nós nascemos em uma família e dentro dessa família já tem coisas que a gente nasce grudado já. O que isso daqui está pautado dentro da Bíblia e dentro principalmente da Bíblia e principalmente daquilo que eu quero ser, entende? Se eu não acho bonito a pessoa ter uma discussão política, se eu não acho bonito falas de A e de B, eu não me comporto daquela maneira. Tem aquilo que são experiências. Eu não gosto de A, eu não gosto de B por conta de tan, porque eu vivi isso, beleza. Você viveu, mas até onde a sua autorresponsabilidade está te guiando nessa parte? Porque eu entendo, gente. Mas a gente nasce. Tem gente que realmente nasce em extrema pobreza. Tem gente que nasce em uma riqueza absurda. E essas duas pessoas, no final da vida, elas podem estar aqui. Sabe o que elas fizeram para mudar esse patamar delas? Elas pararam de se culpar por conta disso aqui. Ou elas se culparam demais pelas coisas que aconteceram na vida delas, que elas não tiveram controle, ou que elas tiveram o controle e não fizeram o controle certo. Elas vão fazer o bem, ou elas vão fazer o mal. Riquezas vão ser destruídas e riquezas vão ser conquistadas. Isso tudo vale você parar e falar assim: ok, isso aconteceu comigo, mas quanto disso daqui foi culpa minha e quanto disso aqui tem poder sobre a minha vida hoje? E coisas que você estuda.
Eu quero muito e eu peço muito para Deus que Deus traga para mim, traga para esse canal pessoas que tenham fome da palavra de Deus. E por que que eu sempre peço isso para Ele? Porque nós estamos no mesmo caminho. Eu e você estamos no mesmo caminho. Eu já devo ter escutado, nossa, eu acho que brincando. E um dia eu escuto 2 podcasts, eu gosto muito de pegar muita sabedoria, muita coisa legal e botar dentro da minha cabeça. Só que eu preciso ser muito sábia quanto a isso. De novo, se questionar. O que eu tô fazendo agora, eu não tô falando pra você também tirar todo e qualquer tipo de entretenimento da sua vida, tá? Eu adoro entretenimento, eu assisto um monte de coisa. Inclusive, esse final de semana, eu assisti Senhor dos Anéis e tá parado aqui na televisão. Eu assisti 1h17 de Hobbit. Ai, eu amo, eu sou apaixonada. Não tô falando pra você se privar, tipo assim, de tudo, não vou mais assistir isso. Não, é você filtrar, sabe? Esse é o meu momento de descanso. Beleza, eu vou filtrar para que tal coisa venha para cá e tal coisa venha para cá. O estudar para você entender e progredir. Não seja uma pessoa que anda segundo o conselho dos ímpios, porque essas pessoas vão tentar dar fruto e o fruto não vai florescer. Essas pessoas vão estar se questionando o tempo inteiro o que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de errado, sendo que tá todo mundo à minha volta apoiando o que eu tô fazendo. Mas é porque às vezes as pessoas que estão na sua volta são os ímpios. Então, presta muita atenção. Eu desejo para você hoje, para essa semana, e para mim também eu desejo isso, que nós duas possamos estar debaixo de uma sabedoria, e uma sabedoria divina, entende? Pedir para Deus para que a gente pare de pairar e botar os pezinhos no chão e entender mais e falar assim, nossa Deus, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer agora para eu ser a minha melhor versão. O mês de 2000, ou meu, mês de 2025, ó. O mês de janeiro de 2026 já tá encerrando. Hoje é dia o quê? 26? Hoje deve ser dia 26. Não sei, não faço ideia. Mais uma vez completamente perdida de data aqui no DDD. Mas eu espero que você tome essa decisão, de verdade. Que a sabedoria do Senhor esteja na sua casa, na minha casa e durante toda essa semana. Fechou? Eu te espero amanhã aqui no mesmo horário. Um beijo. Tchau.